Bom dia a todos para mais uma conversa com o presidente. Bom dia, presidente. Aqui nas rádios, no YouTube, na televisão, canal Gov agora, hoje está inaugurando o canal Gov da EBC, que é o canal que vai mostrar tudo que o governo faz para você e pelo país. E estamos aqui nesse primeiro programa, e esse foi um final de semana especial, né? Um final de semana que você voltou um pouquinho para casa, né? Que é sempre uma coisa importante, você já tinha falado num outro programa, São Bernardo é a sua casa, né? E como é que foi lá o final de semana? Teve também a posse do Sindicato de Metalúrgicos, que de certa maneira também ia estar em casa para o senhor. Como é que foi, de certa maneira, um pouco relaxado esse final de semana? Olha, o senhor, toda vez que eu volto para São Bernardo, é realmente como se eu estivesse voltando para casa, não para minha casa, para casa de milhares de companheiros que têm uma história de vida construída comigo. Era a posse do Sindicato dos Metalúrgicos. O Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo continua sendo uma referência no movimento sindical brasileiro. O companheiro Moisés tomou posse e eu fui lá, fui a Gleice, foi a Janja, foi alguns outros ministros. Uma festa muito bonita, muita emoção. E a Maria Rita, que fez um show espetacular. Ou seja, depois que terminou a posse, a Maria Rita fez um show de 1h30, um belíssimo show, ela estava muito emocionada. Ela, inclusive, lembrou que em 1979, a Elis Regina esteve em São Bernardo do Campo para fazer um ato de solidariedade ao fundo de greve que estava acontecendo em 1979. Ela chorou e foi uma coisa bonita. E eu voltei vivo. Quando eu encontro com os trabalhadores, eu volto um pouco renovado. Eu, quando era presidente do sindicato, toda vez que baixava aquele astral, que você achava que as coisas estavam ruins, que as coisas não iam acontecer, eu ia para a porta de fábrica. Eu ficava na porta de fábrica, comentava com um peão, fazia bom dia para outro. E aí você ia percebendo o clima que está dentro da cabeça de cada trabalhador, e aquilo era um estímulo para mim voltar para o sindicato com mais força. O que aconteceu foi isso. As pessoas estão percebendo que o Brasil está mudando. As pessoas estão percebendo que as coisas já estão ficando mais acessíveis a eles. Eles já estão podendo comer caro outra vez. Eles já podem sair com uma sacola cheia no supermercado. Eles estão notando que a gasolina está baixando. Eles estão notando que o petróleo está baixando, que o diesel está baixando. Eles estão notando que o saco de cimento está baixando. Uma pessoa me falou: Lula, olha, eu comecei minha reforma, eu pagava R$40 o saco de cimento, agora está 23. Então, o Brasil vai acontecer. O Brasil vai acontecer porque o Brasil precisa de alegria. O Brasil precisa de motivação. O Brasil precisa de uma relação boa entre quem governa e quem é governado. Aliás, é quem cuida e quem é cuidado, na verdade. Então, eu estou muito otimista, eu passo esse otimismo para os trabalhadores. Eu levo muito a sério, eu vejo as informações, eu acompanho as informações, eu acompanho as especulações políticas, as especulações econômicas. Muitas vezes, parte das coisas que a gente ouve não tem nada a ver com a verdade. Sabe, simplesmente alguém falou uma coisa e transformou aquilo numa coisa importante, quando na verdade não tem importância nenhuma. A economia do Brasil vai dar certo. A economia vai voltar a crescer, o salário vai voltar a crescer, nós vamos voltar a gerar emprego, o povo vai voltar a comer melhor. E as políticas públicas que nós colocamos em discussão, que já está hoje praticamente todas funcionando, não ainda 100%, porque ela leva um tempo para funcionar, mas as políticas públicas vão funcionar, o dinheiro vai chegar na base, e quando o dinheiro chegar, o dinheiro começa a rodar e você vai ver que a economia vai começar a crescer. Esse é meu otimismo. A imagem do Brasil no exterior voltou a ser uma imagem muito respeitada. Eu tenho viajado muito, eu tenho participado de reuniões importantes. Ainda esse ano eu tenho, sabe, a ONU, eu tenho a África do Sul, os BRICS, eu tenho a Índia, o G20, e tenho a grande reunião que eu vou fazer dia 8 e 9 de agosto em Belém para discutir os países amazônicos. Então eu voltei de São Bernardo, eu diria, renovado, motivado, animado, ciente de que nós estamos no caminho certo. Quando o trabalhador está feliz, significa que as coisas vão indo bem. E nesse aspecto, o Desenrola também está dando uma repercussão na rua muito grande, né? Porque muita gente já resolveu o seu problema, muita gente está muito perto de resolver, e isso está criando também um clima você falou, do dinheiro no bolso e voltar a consumir, né? Olha, você está lembrado que isso foi uma peça de campanha. Durante a campanha a gente disse que ia fazer esse programa
para abater a dívida de quase 72% da população brasileira que estava endividada. Pessoas que estão endividadas com a conta de luz, com a conta d'água. Pessoas que se endividaram porque usaram o cartão de crédito para comprar comida em momentos difíceis. Sabe, você sabe que quem tem cartão de crédito às vezes esquece de que tem que pagar, né? Então, na hora de comprar, você não vê dinheiro, você põe o cartão. Mas, um pedacinho de plástico, né? Um tempo depois, chega o valor da tua conta para você pagar. Então, as pessoas que estavam endividadas, nós resolvemos tomar a decisão de ajudar. Ou seja, nós estamos atendendo primeiro aquelas pessoas que devem até R$100, que quase todos vão ser zerados, vão ficar todos livres. Depois nós começamos com a turma que ganha até R$20 mil, sabe, que tem dívida em banco, os bancos estão chamando, e me parece que é um sucesso extraordinário. Tem gente reduzindo em 90% a sua dívida. E agora em setembro vai entrar o grosso. Vai entrar o grosso, que são pessoas até R$5 mil, R$2 mil, R$1.500, R$3.000, pessoas que estão devendo no varejo. Aí, com as lojas, tem que resolver com as lojas. Pessoas que compraram e que estão devendo, que não conseguem pagar e que estão no Serasa, essa também nós vamos tentar ajudar. Então esse é o grosso que vai começar agora e será o grande teste do programa. Mas até agora, o sucesso do Desenrola é muito maior do que a expectativa. O sucesso dele, a procura e a competência de funcionamento, ou seja, as coisas funcionaram bem. Os bancos trabalharam bem, as pessoas que têm dívida trabalharam bem, sabe, o governo articulou corretamente. Então, eu só posso dar os parabéns aos companheiros que, sabe, arquitetaram o Desenrola, porque ele vai ser um sucesso e eu espero que a partir de setembro ele resolva totalmente o problema do pessoal que está com dívida pequena no Brasil. Por falar em problema, presidente, a gente soube que o senhor esteve no hospital lá em São Paulo para tratar desse quadril, desse problema na perna que te incomoda. Explica para a gente o que está acontecendo exatamente. Quer dizer, você está empurrando isso, né? Que é um incômodo, precisa operar, O que está acontecendo? Eu estou como jogador de bola que não quer dizer para o técnico que está sentindo uma dor para não ir para o banco. Ele quer continuar jogando e ele finge que não está doendo. Eu tenho um problema na cabeça do fêmur. Faz tempo que eu tenho isso. Uma vez o médico me disse o seguinte: olha, o presidente, a cabeça do fêmur, essa dor no quadril, só quem vai decidir operar é o senhor, porque é o senhor que sabe o limite da sua dor. Vai chegar um dia que você vai dizer, vai ter que operar. A nossa senadora Leila, sabe, aqui de Brasília, ela operou o quadril. Então ela vive me mostrando a radiografia dela para mostrar. Presidente, é uma coisa simples, eu fui para o céu depois que eu operei, porque a gente pensa que não vai ficar bom, com 3 meses eu já estava fazendo de tudo. Esse dia eu estava cortando o cabelo e o companheiro que corta o cabelo falou para mim, presidente, eu fiz em setembro do ano passado. Eu fiz em setembro, presidente, eu não conseguia mais sequer calçar o sapato. Eu estou inteiraço outra vez, estou até fazendo esteira. Isso tudo me motivou a tomar uma decisão. Eu quero fazer a cirurgia porque eu não quero ficar com dor. Claro. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa, Shoa. Ninguém consegue trabalhar com dor o dia inteiro. Então, eu sinto que às vezes eu estou com mau humor com meus companheiros. Eu chego de manhã para trabalhar, quando eu boto o pé no chão já dói. E eu tenho que falar bom dia sorrindo, às vezes eu não consigo falar. Às vezes fica visível no meu rosto que eu estou irritado, que eu estou nervoso. E aí você vai ficando uma pessoa incômoda, você vai ficando uma pessoa chata, você vai ficando uma pessoa que ninguém quer falar bom dia para você mais, com medo de tomar um esporro. Então, eu estou chegando à conclusão que eu tenho que operar. Eu sábado fui fazer um procedimento, domingo eu fui fazer um procedimento, que era um teste para saber se aquele procedimento me garantia que eu pudesse ficar 12 horas sem dor. O procedimento deu certo. Eu fui na festa do sindicato, participei lá, não tive dor. Mas na segunda-feira de manhã, já tinha acabado as 12 horas que o médico me deu, voltou a doer. E parece que voltou a doer um pouco mais. Tá? Eu vou fazer um novo procedimento. Eu quero fazer um novo procedimento e estou me preparando para outubro. Estou me preparando fisicamente, vou fazer um regime mais duro, estou fazendo mais física, porque eu lamento muito não poder andar esteira. Eu adorava fazer esteira, e eu lamento não estou podendo fazer, então eu fico só fazendo, sabe, peso, fico fazendo braço, perna, peitoral, mas eu queria fazer parte aeróbica mesmo de andar, queria né? Correr. Bem, então o que eu tenho de decisão?
Eu tenho muitas coisas importantes para fazer. E muita viagem, né? Eu não quero parar. Veja, eu agora, dia 9 e 8, eu tenho o grande encontro dos países amazônicos em Belém. Esse encontro ele é importante porque ele vai balizar a discussão da COP 28, que será realizada no final do ano nos Emirados Árabes. A partir daí, Brasil, os países da América do Sul que fazem parte da Amazônia, mais os 2 Congos que nós convidamos para vir na reunião, mais a Indonésia, são os países que têm muita reserva de floresta. Então o que nós queremos é dizer ao mundo o que nós queremos fazer com a nossa floresta e dizer o que o mundo tem que fazer para ajudar. Porque prometeram 100 bilhões de dólares em 2009, até hoje não saiu esses 100 bilhões de dólares. Então vai ter possivelmente a reunião mais importante. Nós temos uma coisa aqui chamada Tratado Amazônico, chamado OTCA. Ou seja, há 45 anos não se reúnem os presidentes dos países. Então é a primeira reunião que eu vou fazer com os países amazônicos para tomar uma decisão única, para a gente tentar discutir seriamente. Ontem eu recebi aqui um vice-presidente da NASA, um diretor da NASA, que quer discutir conosco, sabe, um acordo, sabe, um compromisso para que ajudar a gente a fiscalizar de satélite, porque nós temos isso com os chineses. E eu falei, qualquer ajuda será bem-vinda aqui. O que nós queremos é evitar que haja queimada na Amazônia e desmatamento. Depois desse debate no Amazonas, eu tenho os BRICS na África do Sul. É um BRICS importante e a gente ainda não sabe se o Putin vai ou não vai, porque tem uma condenação no Tribunal Internacional, que a África do Sul é signatária, e se o Putin for lá, pode ser que a justiça mande prender o Putin. O que vai acontecer? Sim. Então, não sei se ele vai. É uma reunião muito importante, eu tenho que estar presente. Depois eu tenho que estar presente numa outra reunião importante, que é o G20 na Índia, e o Brasil recebe a presidência do G20 para 2024. Então é extremamente importante essas reuniões, eu não quero faltar em nenhuma delas. Dia 17 de novembro, dia 19 de novembro, eu tenho que ir aos Estados Unidos na ONU, vou fazer o meu pronunciamento de abertura, e depois o companheiro Biden propôs um acordo entre eu e ele para fazer o lançamento de um programa de geração de empregos, lá na ONU também. Eu quero fazer, vamos preparar um documento para fazer com o Biden. Então, é o seguinte, o que me sobra de tempo, o que me sobra de tempo é outubro, sabe? Então, eu tenho que tentar calcular bem para que no meio de outubro, se for isso que eu vou fazer, eu fazer a cirurgia, uma cirurgia razoavelmente rápida, sabe? 2 horas e meia, parece que você está pronto. O médico me disse sexta-feira que, dependendo, sabe, do meu estado físico, com 3 horas depois eu já posso estar dando os passinhos com o andador, sabe? E depois vai depender da minha disciplina de recuperação. Então eu vou fazer. Enquanto eu estiver me recuperando, o Alckmin fica no comando, sabe, com total tranquilidade, que eu tenho total confiança no Alckmin, ele é um parceiro extraordinário. E o Brasil vai em frente, porque a engrenagem já está funcionando. Sabe? Ou seja, quando você faz um motor muito grande, você testa ele com motor pequeno. Na Vilares, quando a gente fazia navio de 12 metros de altura, motor de navio de 12 metros de altura, a gente fazia na Vilares, quando você ia testar eles, era um motorzinho pequeno que acionava o motorzão grande. Ou seja, então, as coisas começaram a funcionar. As políticas começaram a funcionar, as coisas começaram a engrenar, sabe, universidade, sabe, pesquisa, instituto, tudo está funcionando, o Bolsa Família funcionando, o PA funcionando, a questão da segurança pública funcionando, a Polícia Federal funcionando, ou seja, as coisas estão indo, sabe? Então eu estou com essa preocupação só de fazer. É uma tranquilidade do ponto de vista científico, porque a medicina está muito avançada nessas operações. E eu vou fazer, porque eu não quero ficar com dor. Não é mole, não é mole você levantar com dor todo dia, de sábado e domingo, de segunda. Você não pode entrar na piscina, porque se você fizer movimento com os pés, dói. Sabe? Então é um negócio enjoado. Você já levou o máximo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de brincar muito, eu sou um cara de bom humor, então se eu ficar, sabe, mal-humorado, não vai ser legal. Não é você, não vai ser legal. Aí você começa a brigar até com as cachorrinhas, sabe? Não dá, eu quero ficar de bom humor, porque eu quero fazer esse país dar certo. Eu assumi um compromisso com o povo brasileiro.
Não quero fazer nenhum milagre. Eu só quero que esse povo volte a comer bem, que esse povo volte a trabalhar, que esse povo volte a morar, que as crianças possam estudar em escola de tempo integral, que nós vamos fazer o lançamento agora, escola de tempo integral, para garantir que a criança tenha mais capacidade de estudo, mais tempo de estudo e mais segurança, porque está dentro da escola. A gente vai fazer isso. Eu quero que as pessoas voltem a viver bem nesse país. Quando a família está bem, está tudo bem no mundo. Quando a família está mal, pai e mãe estão se degladiando, estão brigando, está tudo azedo. Sabe? Eu tinha uma coisa que eu dizia sempre assim para a Marisa. Quando eu estava no sindicato, eu falava, a gente não pode brigar. Porque se a gente briga, você vai trabalhar azedo. Eu não gosto de brigar com casa. Não gosto de brigar em casa. Às vezes quer brigar comigo, não tem briga. Comigo não tem briga porque eu já brigo lá fora. Eu já aturo o Pimenta, eu aturo o Stuka, o Crispiniano, o dia inteiro, o Marcolinha, ou seja, não, eu quero brigar em casa não, em casa eu quero Casa é paz. Em casa eu quero paz e amor. E se possível namorar bastante, é assim que é a vida. Essa coisa que você falou de estar bem em casa, né? E uma das coisas dessa semana que vocês fizeram foi o negócio da segurança alimentar, né? De cozinha solidária. Que é uma coisa bem básica, né? Quer dizer, a pessoa, os programas de governo que vão ligados a uma coisa que é a questão da fome, que é a questão das refeições, que é a questão aí maior até de você depois, a Conab ter estoque, quer dizer, tudo isso também é nessa direção, né? O PA foi um dos grandes programas que nós criamos no meu primeiro mandato. Um programa excepcional, porque você compra alimento do pequeno e médio produtor rural, às vezes você compra o excedente, às vezes você compra porque ele não tem preço. O que você não deixa é o alimento estragar na roça. E você compra isso. E você distribui esse alimento para entidades, sabe, filantrópicas. Sabe, tem milhares de pessoas que precisam desse alimento. Aí o governo compra e distribui. E mais ainda, agora entrou as cozinhas solidárias, que essas cozinhas têm que estar ligadas a alguma instituição, alguma entidade, que nós também vamos dar, sabe, comida para essas cozinhas solidárias, preparar alimento para as pessoas que estão sem condições de se alimentar corretamente. Então, é muito importante que a gente não deixe. Eu vi uma reportagem esses dias que 30% do alimento se perde entre o campo e a cidade. Ou seja, entre a produção e o consumo, 30% do alimento, né, se perde. Ora, então não é possível se você tem gente com fome e perdendo alimento. Então é preciso que a gente cuide, é por isso que nós criamos o PA. Mas uma coisa importante é que nós também criamos o Mais Alimentos. O Mais Alimentos a gente criou para aumentar a capacidade produtiva do pequeno produtor. Ou seja, se ele colhe 10 laranjas, pode colher 20. Se ele tira de uma vaquinha 3 litros de leite, vamos preparar para ele poder tirar 6. E assim sucessivamente. Então nós abrimos uma linha de financiamento de máquinas e implementos agrícolas para o pequeno e médio produtor. Sabe que o Brasil tem 4 milhões e 600 mil produtores que têm até 100 hectares de terra. Essa gente é que produz 99% das coisas que a gente come. Tá? Essa gente que produz. Então, o Mais Alimento, ele tem como objetivo fomentar a modernização, sabe, da possibilidade dele aprimorar sua capacidade de trabalho, financiar uma máquina mais barata, um pequeno trator, uma pequena coletadeira, sabe, coisas para ele fazer irrigação. Então, tudo isso nós vamos financiar na expectativa de que ele dobre a produção dele. Se ele dobrar a produção dele, vai cair o alimento, vai ficar mais barato para o povo comer, ele vai ganhar também o que é justo, e ele merece ganhar. E, se for o caso, a gente vai exportar, se for o caso, a gente vai dar mais alimento para o povo comer. É esse país que eu quero entregar quando terminar o meu mandato. Esse país com fartura na mesa. Então, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então, tudo isso me deixa muito, muito, muito feliz. Às vezes eu vejo muita... Às vezes, você sabe, Show, você que é um jornalista muito experimentado, você sabe que às vezes também um jornalista vai para o microfone e ele não tem muito o que falar. Então ele começa... Devagar. Ele começa devagar. Então ele fala uma coisa, ele fala, Lula brigou com o Stuka, Lula brigou com o Show, Lula brigou com o Pimenta não foi trabalhar de manhã. Então vai contando coisa que você nem sabe o que aconteceu. Deixa eu te falar uma coisa. O Lula não conversa com o Centrão. O Lula conversa com os partidos políticos individualmente. Eu posso conversar com o PP, eu posso conversar com a União Brasil, eu posso conversar com os partidos que são da base, mas eu não reúno o Centrão.
O Centrão não existe. O Centrão é o ajuntamento de um grupo de partidos em determinadas situações. Eles nasceram na Constituinte de 88, com o Roberto Cardoso Alves, com o Fiuza, com o Delfim, sabe? Que não queriam que a esquerda avançasse muito, então quando a gente estava avançando muito nos direitos sociais, criou-se o Centrão, ou seja, todos os partidos mais conservadores se juntaram. Eles estão aí, representados em 50 partidos. Então eu não quero conversar com o Centrão enquanto organização, eu quero conversar com o PP, eu quero conversar com os republicanos, eu quero conversar com o PSD, sabe? Eu quero conversar com a União Brasil. É assim que a gente conversa. E é normal que, se esses partidos quiserem apoiar a gente, eles queiram participar do governo e você tentar arrumar um lugar para colocar, para dar tranquilidade ao governo nas votações que nós precisamos para melhor aprimorar o funcionamento do Brasil. É exatamente isso que vai acontecer. Lamentavelmente, no Brasil, se adota a política, sabe, a imprensa trata esse negócio, vai dando o que você recebe. Ou seja, em qualquer lugar do mundo, isso é negociação você faz normal, acordo. Né? Uhum. Em qualquer lugar do mundo, você faz acordo. Tá? Mas aqui no Brasil, tudo é dando o que você recebe. Então, eu trato isso com mais clareza, eu trato isso com mais simpatia. Ou seja, eu converso com o deputado, eu converso com o senador, eu mandei um projeto de lei, ele não é obrigado a concordar com o meu projeto de lei, ele pode propor mudança, sabe? E às vezes a mudança que ele propõe pode melhorar, às vezes pode piorar. Se piorar, eu veto. Se melhorar, fica. É assim que é o jogo tem que ser a luz do dia, e é assim que nós vamos fazer, é assim que nós vamos governar esse país. E a reforma tributária, de certa maneira, mostrou que isso é possível, né? Era uma reforma que há décadas se falava que isso não vai acontecer, né? São muitos interesses, e passou, né? Quer dizer, o que mostrou que era possível esse acordo e era desejável por todos os lados, né? Deixa eu te dizer uma coisa, Zoa. A política... A gente considera a política a arte do impossível. Porque na política, tudo que parecia impossível pode se tornar possível. Vamos ver o seguinte, em 1989, qual era o analista político do Brasil que imaginava que fosse um torneiro mecânico e o Collor para o segundo turno? Não. Os candidatos presidenciais eram Ulisses Guimarães, o senhor constituinte, era Brizola, que fazia 15 anos que estava exilado e achava que era presidente da República, era Maluf, era FIFA, era Mário Covas, Aureliano Chaves. Eu era o quê? Eu era um bagrinho, eu era um lambari, solto dentro de um lago para Jaú me comer, para os pintados me comer. Não terminou eu indo para o segundo turno, isso não estava na lógica da política. Sabe? E veja que engraçado, eu fui o segundo em 89, o segundo em 94, o segundo em 98, o primeiro em 2002, o primeiro em 2006, o PT foi o primeiro em 2010, 2014, o segundo em 2018, o primeiro agora. Então as pessoas não podem tratar o PT como se fosse um partido insignificante. É o partido mais organizado e mais forte desse país. E por ser o mais organizado e mais forte, também é o mais alvo de crítica de todo mundo. Quem não é petista é contra petista. É que nem Flamengo. Quem não é Flamengo é contra o Flamengo. Quem não é Flamengo é incapaz de reconhecer que o Flamengo joga bem. Eu sou vascaíno, a Janja é flamenguista, a gente quebra o pau, sabe? Ela grita, ela fica nervosa. E o meu Vasco está muito ruim. Benza a Deus, o Vasco e o Corinthians, sei lá, ele é um benzedor, sabe? E o que nós estamos vendo? A política tributária parecia uma coisa impossível, sabe? E o Haddad foi costurando, o Crispiniano, o companheiro Guimarães, o companheiro Jacques Wagner, o companheiro Padilha, foram conversando ali, conversando ali, tem uma coisa a mais aqui, uma coisa a menos ali, você vai tirando, daqui a pouco tem um formato de uma política tributária aprovada que tem como objetivo baratear a quantidade de imposto, diminuir, sabe, tipificar com coisas menos burocráticas, e fazer com que a gente, cobrando menos, arrecade mais, porque todo mundo vai ser obrigado a pagar. Então, se isso der certo, é um bem para o Brasil, não é um bem para o Lula, que já está com 77 anos, é um bem para quem nasceu agora. É um bem para o meu bisneto, para a minha bisneta, sabe? É isso que está acontecendo no Congresso Nacional. Eu tenho conversado com o Pacheco, eu tenho conversado com o Lira, eu tenho conversado com os líderes. Ora, o que eu sinto, na verdade, é que as pessoas estão com muita boa vontade de fazer as coisas acontecer. O que eu sinto é isso. Sabe? E é direito das pessoas quererem fazer acontecer e falar o seguinte, olha, eu estou a fim de participar do governo. Para participar do governo, você pode ter um ministério.
Agora, não é o partido que quer vir para o governo que escolhe o ministério. Quem escolhe o ministério é o presidente da República. Quem indica o ministério é o presidente da República. Quem oferece o ministério é o presidente da República. E eu acho plenamente possível. Nós vamos discutir isso nesses próximos dias. Não estou preocupado, ainda não fiz nenhuma conversa com ninguém. Eu vejo todo dia boato. Lula conversou com não sei quem, Lula chamou não sei quem, Lula. Não conversei com ninguém. Por favor, se tiverem que falar de mim, fala o seguinte: o presidente não conversou com ninguém. Se tiver gente falando que conversou com o presidente, é mentira. É mentira. Quando eu conversar, eu terei todo interesse, que a imprensa saiba, porque não tem conversa sigilosa na minha vida política. E não tem por que esconder, quer dizer, é uma coisa que é para o bem do Brasil, quer dizer, não tem por que teria. O técnico querer escolher o jogador que vai colocar em campo. Ele fica, não vou só no vestiário, Mas uma hora vai ter que colocar o cara em campo, todo mundo vai saber quem é que vai jogar. Uhum. E você tem que escolher o cara que vai contribuir mais com o país. Presidente, assim como o Congresso, o senhor tem a sensação, na rua, no Congresso, de que há uma vontade do Brasil de mais paz? Paz, falando no sentido de não ser tão agressivo, de poder negociar, de poder conversar, de poder realmente chegar a um acordo para o bem do país e, digamos, deixar para trás uma coisa que dividiu a gente. Isso está caminhando nessa direção? Acho que nós estamos caminhando nessa direção. Eu sinto, e todo mundo que fala comigo mostra que tem um clima mais tranquilo. Ainda tem algumas pessoas viciadas no passado. Lamentavelmente, tem algumas pessoas que parece que a cabeça ficou atrofiada e as pessoas não querem evoluir. Em todo lugar, no meio dos trabalhadores, no meio dos empresários, no meio dos intelectuais, no meio dos banqueiros, não é um outro sentimento. Tem muita gente. E nós não podemos ficar brigando com essa gente. O que nós precisamos é ir conversando, tendo paciência. Veja, quando acontece aquilo que aconteceu com o Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma, eu acho que um cidadão que faz isso, ele não é um ser humano que você pode ter respeito por ele. É um canalha. Porque ele precisava pelo menos ser educado. O ministro estava com a mulher. O ministro estava com o filho, porque se vale a moda desse cidadão que vai xingar um ministro que votou uma coisa que ele não gosta, os ministros não terão mais sossego no Brasil. Ou seja, o voto vai ter que ser secreto para que ninguém saiba naquilo que o ministro votou. Porque não é normal. Eu tenho 77 anos, fiz oposição 50, eu nunca xinguei uma pessoa no aeroporto. Se tivesse lá o meu pior inimigo eleitoral, eu cumprimentava ele e ia sentar na outra mesa. Qual é o direito do cidadão achar que ele pode xingar, que ele pode ofender, que ele pode bater numa criança, que ele pode dar um tapa no rosto de uma criança, que ele pode chamar alguém de ladrão sem nenhuma prova? Sabe? Toda vez, o senhor pode guardar na tua cabeça, pode guardar. Toda vez que você entrar num lugar que alguém te provocar, esse alguém é um 71. Pode ter certeza. Se for uma mulher, se ele for daqueles grosseiros que vai te xingar, ele é um 71. Pode saber que ele tem processo. Ele cometeu algum erro, algum crime, ele já foi processado, ou ele é estelionatário, qualquer coisa. Porque um homem sério e uma mulher séria, se estiver num restaurante, eles não irão ofender ninguém. Eles poderão não gostar, poderão não cumprimentar, poderão nem olhar para o teu lado, mas ofender não vão. Quando o cara ofende, é porque é um 71 mesmo. Pode ir atrás. Eu lembro do cara que ofendeu o Padilha. Eu falei, Padilha, vai atrás para ver. Foi atrás, do cara tinha 17 processos. Sim. Esses são os honestos. Sabe? Então, essas coisas a gente não pode brincar. Se a gente quiser tornar o Brasil um país civilizado, sabe, ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Cada um é aquilo que quer. As pessoas não precisam ser o que a gente quer que elas sejam para a gente gostar, não. As pessoas são como elas são, você gosta ou não. A única coisa que eu peço é o seguinte: vamos nos respeitar. Vamos viver de forma civilizada. Porque, afinal de contas, nós somos tidos como o único animal inteligente, e a inteligência não pode ser usada para irracionalidade. É isso que eu peço ao povo brasileiro. Presidente, nessa direção, o que passou, o Flávio Dino passou agora em relação à questão do armamento, né, de ter um maior controle, diminuir o número de armas no Brasil, e essa coisa que estava louca, estava aberta para tudo, gente comprando 60 armas como se fosse um exército particular, isso também é muito importante, né? Porque... Olha, o show é extremamente importante. Veja, tinha uma confusão, você pode utilizar armas, você pode liberar CAC, você pode liberar...
Eu acho que nós temos que ter claro o seguinte: por que o cidadão quer uma pistola 9mm? Por que ele quer? O que ele vai fazer com essa arma? Vai fazer coleção? Vai brincar de dar tiro? Porque, no fundo, esse decreto de liberação de arma que o presidente anterior fez era para agradar o crime organizado. Porque quem consegue comprar é o crime organizado e gente que tem dinheiro. Pobre trabalhador não está conseguindo comprar comida, não está conseguindo comprar o material escolar do seu filho, não está conseguindo colocar um brinquedo que o moleque precisa no Natal. Então como é que as pessoas que trabalham vão comprar fuzil, vão comprar rifle, vão comprar 10 pistolas, 12 pistolas, 15 pistolas? Que diabo é isso? As pessoas querem comprar carne, as pessoas querem comprar óleo, querem comprar cebola, querem comprar, sabe, coisa para comer, as pessoas querem comprar coisa para escrever, querem comprar livro, as pessoas não querem violência. Então tem uma meia dúzia aí de pessoas que querem, não, vamos abrir. Eu sinceramente, eu não acho que o empresário que tem um lugar de praticar tiro é empresário. Eu sinceramente não acho. Eu já disse, Fabudino, nós temos que fechar quase todos, só deixar aberto aqueles que são da polícia militar e do exército, ou da polícia civil. É a organização policial que tem que ter lugar para tirar, para treinar tiro. Não é a sociedade brasileira. Nós não estamos preparando uma revolução. Eles tentaram preparar um golpe. Sifo. Nós não. Nós queremos é preparar a democracia, fortalecer a democracia, mais participação da sociedade brasileira, mais participação na política, mais participação na escola, mais participação, sabe, em show de artista, mais participação, sabe, na construção de coisas boas, de coisas positivas. Então, por que arma? Até porque o número de mortes eu sou totalmente contra. Eu quero que você saiba, sabe? Eu quero que você saiba que o Brasil vai melhorar o dia que a gente entrar na era do livro, na era da cultura, que é o que nós estamos fazendo agora com a lei Paulo Gustavo e com a lei Aldir Blanco. Não sei se você viu o sucesso da lei Paulo Gustavo. 97% dos municípios brasileiros, melhor, 98%, se inscreveram para receber o dinheiro. Olha, significa que você não tem noção da alegria do prefeito. Eu recebi 2 milhões para a cultura, recebi 1 milhão, sabe, coisa que não tinha. Eu tinha acabado com o Ministério da Cultura, porque eles queriam criar o Ministério das Armas, o Ministério da Violência, o Ministério da Fake News, o Ministério da Mentira. É isso que eles queriam criar. E nós não, nós queremos fazer com que o povo brasileiro volte efetivamente a ser feliz. E tranquilo, não tem nada melhor do que um pai pegar no braço do seu filho, da sua esposa e passear de sábado à tarde, de domingo à tarde, sem nenhuma preocupação com violência. Então, show, esse país vai ser construído, querido. E eu tenho certeza que você será, sabe, co-participante e co-feitor desse país. Porque nós precisamos juntar as pessoas boas, as pessoas de coração, as pessoas solidárias. Ontem eu estava conversando com as pessoas, sabe o que as pessoas diziam? Ô Lula, no apartamento que eu moro, as pessoas não se cumprimentam no elevador. Aí outra pessoa fala, no meu também não cumprimenta. Ô gente, a gente entra no elevador, 3, 4 pessoas, arriscado aquele elevador dá um quebra, a gente fica preso lá dentro e as pessoas não se cumprimentam. Um amigo meu falou assim para mim, ó Lula, eu moro num lugar que tem uma senhora que mora sozinha no apartamento da frente. Essa mulher nunca me cumprimentou. Ela não sabe que se tiver um problema, eu serei o primeiro médico dela, eu serei o primeiro enfermeiro dela, eu serei o primeiro motorista dela. Porque se eu estiver em casa, ela tiver um problema, eu vou cuidar dela. Mas ela não fala bom dia para mim. Nunca falou bom dia. Sabe? Então eu não sei o que eu faço. Capaz dela ficar mal, eu correr atrás dela, ela não querer que eu atenda ela. Então, o que eu peço para as pessoas? Gente, a gente não é obrigado a estar no mesmo partido. A gente não é obrigado a estar na mesma igreja. A gente não é obrigado a torcer para o mesmo time. O que a gente é obrigado é ser humanista. É gostar de gente. É gostar do próximo. É ser educado. É ser respeitoso. É bem isso que a gente pede. Sabe, estender a mão para a pessoa que está precisando de alguma coisa. Sabe? Então, é esse mundo que nós precisamos construir. Eu sempre digo que o ser humano aprendeu a viver em comunidade. Né? Quando um ficava doente, todo mundo ia atrás, todo mundo ia visitar, todo mundo ia tentar ajudar. Hoje,
nós estamos cada vez mais trancados dentro de casa, cada vez mais isolados, cada vez, não se convida mais parente para aniversário. Se o parente for pobre, então está fora da lista. Não convida mais parente para aniversário, para casamento, para nada. As pessoas estão ficando isoladas, se trancando dentro de casa. E quando está dentro de casa, mesmo a família, cada um está com o celular na mão, conversando com o outro, não está conversando com quem está dentro de casa. Então a minha pergunta é o seguinte: que sociedade nós estamos criando? O que a gente pode esperar da humanidade nos próximos 20 ou 30 anos? Nós temos que começar a cuidar agora, sabe? E para mim a palavra mágica é o seguinte: é humanismo. Eu não nasci para ser algoritmo. Eu nasci para ser um homem de sentimento, uma pessoa de sentimento, uma pessoa de coração, uma pessoa que pensa, uma pessoa que sente, uma pessoa que age sempre em função das necessidades daqueles que eu posso ajudar. Senão a vida não tem sentido. E é isso que eu tento fazer nesse país, fazer a nossa vida ter sentido. Eu quero deitar a cabeça no travesseiro toda noite e falar o seguinte: hoje eu fiz o bem para um igual a mim. Hoje eu fiz um bem para uma senhora, hoje eu fiz um bem para um homem, hoje eu fiz um bem para uma criança, hoje eu fiz um bem para o Brasil, eu fiz uma coisa boa para o Brasil. Porque o papel do governante é esse. O papel do governante é cuidar das pessoas. Aliás, a palavra governar deveria ser abolida. É o seguinte: eu vou ser eleito para cuidar. Cuidar do quê? Cuidar do povo. Que povo? Porque tem um povo que não precisa que você cuide. Banqueiro não precisa que você cuide. Você precisa cuidar daquelas pessoas que trabalham, que pagam imposto de renda, aquelas pessoas que estão desempregadas, aquelas pessoas que estão sem casa. É essas pessoas que precisam da figura do Estado. E é para esses que nós voltamos a governar. A classe média baixa, sabe fazer ela ganhar um pouco mais, diminuir o pagamento de imposto de renda dela, porque até o final do meu mandato, quem ganha até 5 mil não vai pagar imposto de renda. Escuta o que eu estou falando. Até o fim do meu mandato, quem ganhar 5 mil reais não vai pagar imposto de renda, porque não é possível. O cara ganha 5 mil, paga 2 de aluguel, gasta 2 com comida e ainda vai pagar imposto de renda? Não, quem tem que pagar imposto de renda é quem é rico, quem vive de dividendo, quem sonega. Não é o povo trabalhador. Então, Shoa, esse é o meu otimismo, esse é o meu compromisso, e é por isso que eu estou aqui. E é por isso que eu vou fazer a minha cirurgia, se eu precisar fazer, para ficar inteiraço. Porque eu tenho que andar muito esse Brasil, cara. Eu tenho que andar muito esse Brasil para a gente poder levantar a moral da tropa. Presidente, então para encerrar, essa volta, essa cordialidade, essa paz, essa alegria que você prega, você viveu um pouquinho, né, ontem, né, com a Seleção Brasileira Feminina. Você juntou um timaço de mulheres aqui, né? A Janja estava, as ministras estavam, enfim. Foi uma alegria, né? 4-0 foi uma coisa já boa. Esse é um bom começo para a gente. Eu senti isso ao meio tempo, que era muita mulher e eu sozinho de homem. Eu resolvi me mancar. Mas veja, só para você saber uma coisa: das 17 jogadoras que foram convocadas para a seleção, que estão lá, 17 recebem, das 23, 17 recebem Bolsa Atleta. Tá? Só para você ter ideia. Hoje o Bolsa Atleta tem 7.887 atletas inscritos recebendo uma certa quantia de dinheiro que é variável. Nós criamos esse programa em 2004. Então, por que a gente criou o Bolsa Atleta? Porque as pessoas só conseguem sobreviver, sabe, do esporte quando ela fica famosa. Sim. Se ela ganhar um campeonato de surf, ela fica famosa, vai ganhar publicidade. Se ela ganha de boxe, ela ganha... Mas até chegar lá, às vezes a pessoa não tem dinheiro para comprar um tênis. Um tênis. E não dos melhores, um tênis. Para as pessoas correrem. A maioria das cidades não estão preparadas sequer para ter um atleta profissional. Então o que a gente fez foi criar um programa para ajudar. O que é importante é que cada prefeito desse país comece a se preocupar em que cada cidade tem um estádio, em volta desse estádio tem que ter pista de atletismo, tem que ter a piscina, tem que ter condição da gente poder ver essa meninada ter futuro. Então eu fico feliz. A meninada jogou bem, jogou muito bem. Aquela companheira que marcou os 3 gols, a Ari ela é uma que recebeu Bolsa Atleta, tá? Ela é uma que recebeu Bolsa Atleta. Então, ela está de parabéns. Plantando dá. Plantando dá.
Eu vou voltar aqui, no Brasil se plantando tudo dá. Na hora que você investe, na hora que você acredita, na hora que você abre a porta das oportunidades para as pessoas, mesmo aquelas pessoas que você imaginava que não ia para lugar nenhum, ela vai. Mesmo aquelas pessoas. Eu vi a história do Santos Dumont no dia de homenagem ao Santos Dumont. Eu não conhecia os detalhes da história. Mas você veja uma coisa, está certo que o pai do Santos Dumont tinha dinheiro, né? Mas o pai do Santos Dumont disse para ele: olha, meu filho, você não precisa ter um diploma universitário, você vai para lá para aprender eletricidade, mecânica e motor. Vai lá, aprenda. E foi isso que ele foi, e por isso que ele se tornou um inventor extraordinário. Eu acho que o único inventor do avião. Os americanos tentam dizer que foram eles, mas eles fizeram uma catapulta, era quase que um estilingue para levantar avião. O primeiro aparelho mais pesado que o ar que subiu foi o nosso querido Santos Dumont. Que muitas vezes eu acho que no Brasil ele não é muito respeitado, porque se quer muito lembrado, né? O Brasil não está preparado para ter heróis. É engraçado isso, o Brasil às vezes não gosta de ter heróis, sabe? E eu acho que o Santos Dumont é um cara que deveria ser muito respeitado no Brasil, sabe? Porque não só inventou relógio, como inventou o relógio de pulso. Inventou relógio de pulso. Ninguém sabe, mas ele inventou. Sabe? Aí hoje eu estou com o relógio de pulso aqui, Chico, ó. Esse relógio aqui eu ganhei em 2005 do Chirac, no ano de aniversário, no ano de comemoração do Brasil. Sim. A França fez uma homenagem ao Brasil, os nossos fuzileiros navais foram desfilar no desfile da França. E aí, de repente, o Chirac me deu esse relógio. Você sabe que esse relógio ficou perdido 25 anos? É? Como assim? Você deixou ele... Não, eu não sabia onde estava. Sim. Quando agora eu fui mudar, que eu fui abrir gaveta, estava lá. Aí eu estou usando ele aqui para ver se ele está bom ainda. Ele tem um escudo brasileiro. Ó. É mesmo. Pô, especial, então. E tem meu nome aqui atrás. De Chirac para Lula. Pô, feito na França, que foi onde o Santos Dumont voou. Isso. Né, por 14 dias. É homenagem ao Santos Dumont. Mas é isso, show. Deixa eu lhe falar. A gente pode, nessas conversas que a gente está fazendo aqui, a gente pode fazer o povo ir compreendendo as coisas. Porque a gente tem que conversar com as pessoas. A gente tem que fazer as pessoas entenderem as coisas. Né? Quando a gente começa a discutir essa questão climática, por exemplo, no começo parece uma coisa absurda. Por que estão discutindo o negócio de clima, que a Terra vai acabar, que vai encher tudo d'água? Tá? É verdade, as coisas estão mudando. Um calor horroroso. Então, o que eu acho? O que eu estou convencido? Eu já falei com o ministro Camilo. Nós temos que colocar a questão ambiental no currículo escolar. Uma criança, quando começa a aprender, é importante ele saber que Cabral descobriu o Brasil, é importante ele saber que existiu o Zumbi de Palmares, é importante ele saber que existiu o Tiradentes, mas é importante ele saber o que vai acontecer no dia dele. É importante ele chegar em casa e falar para a mãe dele: ó, você não está fazendo coleta seletiva do lixo, precisa colocar o lixo correto. Sabe? Ô pai, você não pode fazer isso de errado. Você não pode ficar cortando uma árvore. Ora, se nós temos 30 milhões de hectares de terras nesse país degradadas que pode ser recuperada, por que um cidadão tem que cortar uma árvore de 200 anos para fazer cadeira, para fazer cama? Ele que planta uma árvore, quando ela crescer, ele corte. Ele que recupera essa terra degradada e vamos plantar. Planta o que ele quiser, planta mogno, planta figueira, planta pau-brasil, planta jacarandá, escolha o que quer plantar e plante. Mas não fique derrubando o que não é seu. Porque o que existe lá é do povo brasileiro e é da humanidade. E nós vamos cuidar com muito carinho e muito amor. Obrigado, presidente. Mais um programa que conversa com o presidente, uma muito gostosa conversa. Todo mundo, agradeço aqui todo mundo que ouviu a gente no YouTube, quem vai ver mais tarde, nas rádios também, no canal Gov agora, que está inaugurando hoje aqui em Brasília, e vai passar para todo mundo saber tudo que o governo está fazendo para a sua vida e para o país de uma maneira geral. Enfim, terça-feira que vem a gente está junto de novo. Muito bem.